Fala galera, ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou agora em São Januário, Vasco e Boa Vista, o jogo isolado da 9ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco vence o Boa Vista de goleada, 4-1, 2 gols do Pedro Raul, mais uma boa partida do Vasco. Vou falar aqui o que eu vi de mais positivo e também de negativo ali, que tomamos um golzinho, poderíamos ter saído sem tomar gol, uma falha ali do meio campo. Então vou contar a história desse jogo aí que, primeiramente, galera, antes de falar de Vasco e Boa Vista, eu queria fazer um agradecimento aqui a vocês que assistem o canal. Chegou a 1000 inscritos hoje, é uma marca importante. Para alguém que tem uma estrutura um pouco, não amadora, mas semi-amadora, assim, tá fazendo vídeos mais caseiros, especificamente dentro de uma residência, não é um estúdio. Então eu queria agradecer, eu nunca pensei que fosse chegar a isso, vim aqui nesse canal para falar do Vasco, para desabafar, para conversar com vocês, para falar o que eu vejo, o que eu estou assistindo, de bom, de ruim, a evolução, o que a gente tem de errado, a nossa história. Então eu não esperava, eu só tenho a agradecer e obrigado aí. Hoje o Vasco bateu, hoje o canal que é Vasco que é o canal, bateu 1000 inscritos e eu queria agradecer muito aí vocês pela moral de sempre. Já vai deixando o like aí, vai curtindo, se gostou compartilha, comenta. E agora vamos falar do jogo, 4-1 Vasco em São Januário hoje. O primeiro gol que foi marcado pelo Pedro Raul. O Pedro Raul hoje, eu senti ele mais focado em acertar a finalização. Ele pode até ter perdido alguns lances, mas a finalização do Pedro Raul hoje foi melhor. Primeiro gol já mostra isso, ele foi na bola de segurança, bateu de chapa ali depois de o Alex Teixeira roubar uma bola ali do sistema defensivo do lateral direito do Boa Vista. O Alex Teixeira acha o Pedro Raul na área, ele já vem para dentro batendo de chapa no canto, certeiro, sem chance, com força, fazendo 1-0 o Vasco. O Vasco dominava as ações, esse time do Vasco ele é um time muito ofensivo. Claro, contra adversários como o Boa Vista, não tem como não ser ofensivo, contra adversários como o Trem, na última semana também, o Vasco vai ser muito ofensivo. Agora, para a partida do domingo, o Vasco vai ter que saber jogar com mais inteligência. Não é ter medo, não é achar que o Flamengo vai passar por cima, vai atacar o tempo inteiro, mas é jogar com mais inteligência. O Vasco fez clássicos contra Botafogo e contra Fluminense de muita garra, de muita disposição, ganhou o meio campo. Contra o Botafogo, eu abro um parêntese aí, porque o Botafogo não teve os 11 o jogo inteiro, mas ganhou meio campo contra o Fluminense, uma equipe muito qualificada como a do Fluminense. Contra o Flamengo, que é uma equipe mais qualificada ainda, o Vasco vai ter que mudar de estratégia, talvez botar mais jogadores de marcação e de velocidade pelas pontas, algo que o Barbieri faz muito bem. Então vamos voltar falar do jogo aqui. O Pedro Raul, que abriu o placar com a assistência do Alex Teixeira, recebeu uma assistência. O Alex Teixeira recebeu uma assistência do Pedro Raul, que fez o pivô muito bem, e fez 2-0 Vasco ali num rebote do goleiro, ele finalizou, o goleiro deu rebote, ele com a cabeça colocou por cima, fazendo 2-0 Vasco. O Vasco perdeu gols com o Gabriel Peck chutando de longe, Gabriel Peck botando no canto do goleiro e a bola indo para fora. O Vasco criou muito, o Vasco cria muito. As estatísticas aqui, vou pegar para vocês aqui, ó. O Vasco de finalizações teve 20 finalizações, 10 no gol 7, e o Boa Vista teve 3 no gol. Mas foram finalizações do Vasco assim não tão claras como contra o Trem, porque a equipe do Boa Vista é uma equipe mais bem qualificada do que a do Trem. Mas foram chances de triangulações pelos dois lados, principalmente no primeiro tempo. O Vasco foi muito firme, o Boa Vista bem abaixo assim. No segundo tempo, o Boa Vista melhorou um pouco, teve o técnico Rodrigão do Boa Vista mexeu, a equipe teve que sair mais, mas o Vasco continuou criando muito. O Vasco chegando pela esquerda, pela direita, boa opção hoje, grande opção hoje foi o Puma Rodrigues. O Lucas Piton saiu no intervalo, pode ter sentido alguma coisa, ele já teve uma indisposição contra o Trem, hoje pode ter sentido de novo, entrou o Paulo Vitor. O Vasco continuou com um volume de jogo muito grande e entraram ainda no Vasco. O Vasco tomou o gol. Antes de falar das substituições, o Vasco tomou o gol numa saída de bola do Jair, que vinha fazendo uma partidaça. Jair pisando na área, dando opção pelo lado direito, fazendo jogadas, abrindo o jogo. E ele erra, jogadores erram, até os melhores, como o Jair hoje errou, numa saída de bola. Que o Boa Vista descontou, chegou a preocupar um pouco, porque o Vasco teve ali uns 3 minutinhos de ficar perdido, de ficar um pouco ali. E agora o Boa Vista se animou um pouco, chegou até a levar perigo ali
em 2 ataques. Mas o Vasco já logo se estabilizou e fez o terceiro gol depois das, como eu falei, substituições. Entraram o Paulo Vitor, como eu falei, logo no segundo tempo no início, o Barros no lugar do Jair, o Nenê no lugar do Alex Teixeira, o Egnaldo no lugar do Eric Marcos e o Ryan no lugar do Gabriel Peck. O Vasco fez o terceiro gol com o Puma Rodrigues e fechou o placar com o Pedro Raul chutando errado, mas o que vale a bola dentro do gol, e a bola mascada, enganou o goleiro ali, não sei se teve um desvio, não consegui ver esse desvio, eu procurei ali na imagem, mas não consegui ver esse desvio, ele bateu assim, chutando a bola para baixo, a bola foi quicando, passou ali do lado do goleiro. Então, o Vasco vence uma partida segura, muito segura do Vasco, o Vasco que entrou em campo com o Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda, Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, Rodrigo, Jair, Alex Teixeira, os 3 atacantes, Eric Marcos, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse time do Vasco que entrou em campo foi um time com 2 jogadores de marcação, o Jair, que é um pouco mais ofensivo do que o Rodrigo fica um pouco mais preso, e o Jair trabalhando a bola por dentro, trabalhando o jogo por dentro com o Alex Teixeira, e 3, o Vasco atacando com 5, e 2 abertos e o Pedro Raul no ataque. Então, era de um lado o Gabriel Peck, do outro Eric Marcos, Jair e Alex Teixeira por dentro, e Pedro Raul como centroavante. O Vasco atacando com 5, é muita pressão, o tempo inteiro saindo jogadas pelo lado esquerdo, pelo lado direito, pelo meio. Como eu falei, para partidas como a de hoje, contra adversários mais fracos, essa escalação funciona muito bem, porque o Vasco é um time muito ofensivo. Agora, contra adversários mais fortes, o Vasco vai ter que botar um pouco mais de proteção no meio campo, talvez tirando aí ou o Eric Marcos e jogando o Alex Teixeira um pouco mais ali para a ponta e fazendo essa inversão pelo meio, e botando talvez o Barros ali na proteção, um jogador mais forte ali para proteger, porque contra o Flamengo, a equipe do Flamengo tem um meio campo muito forte, que não é o meio campo que nem o do Boa Vista, que vai se retrair, é um meio campo que vai apertar o Vasco, vai amassar o Vasco, tentar botar o Vasco no campo de defesa, e o Vasco vai ter que ter marcação e saída rápida. Funcionou contra o Fluminense, eu não vou equiparar Fluminense e Flamengo, mas são 2 equipes muito boas sim, o Flamengo um pouco acima, mas o Fluminense também é uma equipe muito boa, e o Vasco conseguiu jogar bem contra o Fluminense, quase que 85 minutos ali, com exceção ali dos últimos minutos que o Vasco cochilou um pouco e tomou até o segundo gol. Então, para partidas como a de hoje funciona, talvez para a partida de domingo, eu não sei quem sairia, se sairia de repente eu acho que o Alex Teixeira não sai desse time, que está jogando muito bem, então acho que a tendência é que saia o Eric Marcos, e o Alex Teixeira faça esse lado esquerdo, com o Jair vindo por dentro, fazendo essa troca ali com o Alex Teixeira, sem aquele ponta de esquerda de fato, que é o Eric Marcos, o Vasco tendo um meio campo mais forte, com Rodrigo, com Barros e com Jair, com Alex Teixeira vindo por dentro, e Gabriel Peck e Pedro Raul no ataque. A linha de defesa do Vasco não deve mudar nem para o Clássico, porque a linha de defesa do Vasco é forte, tá bem, por mais que tivesse a falha hoje, por mais que tenha tido a falha hoje, é uma defesa forte. Então eu acho que a única mexida que o Barbieri vai fazer vai ser tirar o Eric Marcos e botar o Barros ali para fazer um meio campo mais forte, de mais pegada. Eu acho que quem tem mais essa característica é o Cauã Barros, a não ser que o Marlon Gomes também se recupere aí para a partida de domingo contra o Flamengo. Então, próxima partida do Vasco, decisiva. Se o Vasco não ganhar, pode sair do G4 de novo. Como eu falei, o Volta Redonda tem 2 partidas contra pequenos, não pega mais grandes. Botafogo tem 2 partidas contra pequenos, também não pega mais grandes. Vasco aí vai ter que suar para pelo menos empatar aí com o Flamengo, mas a gente quer vitória, a gente espera vitória e vamos ganhar para reafirmação total do Vasco aí na temporada. No ano, na década, o Vasco tem que voltar a vencer clássicos contra o Flamengo, tem que voltar a ser protagonista. Então é isso, galera. Vasco e Flamengo, domingo, próximo jogo do Vasco, 6h10. Vasco que eu não vou dar nota hoje, eu vou falar só do destaque. Destaque hoje para mim foi o Pedro Raul, junto com Alex Teixeira e Puma Rodrigues, os 3 destaques do Vasco aí, principais aí, com Pedro Raul um pouco acima, não perdeu tantas chances, perdeu uma ou outra, mas não tão claras. Eu acho que ele está se cobrando mais, está treinando mais, e vamos acompanhar o Pedro Raul agora que chega ao seu 5º gol no campeonato, um dos artilheiros já, se bem que o Cano já deu uma deslanchada também. Enfim, vamos ver como é que funciona o Pedro Raul aí pro clássico contra o Flamengo. Esperamos que contra o Flamengo o Pedro Raul faça gol e ajude o Vasco a vencer. Então é isso, galera. Mais uma vez, obrigado aí. Chegamos a 1000 inscritos. Isso é muito por conta de vocês. Obrigado, tamo junto. Saudações vascaínas sempre. Fui!